O tema que eu quero ministrar hoje, o tema é liberando todo o peso excessivo na nossa caminhada. Liberando todo o peso excessivo na nossa caminhada. Eu quero pedir que projete, por favor, o texto de Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Evangelho de Mateus capítulo 11, de 28 a 30. Eu vou ler aqui na versão Almeida Corrigida e Fiel. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Todos nós somos chamados pelo Senhor para sermos discípulos, sermos seus discípulos, sermos trabalhadores, sermos obreiros, cooperadores da obra de Deus, estarmos envolvidos com o chamado, com o comissionamento e fazendo coisas que vão cooperar para que o reino de Deus se expanda, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que a igreja seja edificada, para que muitas vidas sejam salvas, para que a vontade de Deus seja feita na terra da mesma forma como ela é feita no céu. Nós somos chamados pelo Senhor para isso. A Bíblia diz também em 2 Timóteo 3:2, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha, o que Timóteo fala é que quem quer viver fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus, obedecendo a sua palavra, vivendo para a glória dele, vai sofrer perseguição, algum tipo de perseguição, seja perseguição no ministério, seja perseguição em casa, seja perseguição no trabalho, não importa. Aquele que quer viver para a glória de Deus vai sofrer perseguição, porque nós incomodamos o mundo espiritual. Nós incomodamos as trevas. Quando um crente chega num lugar, irmão, ele nunca chega sozinho. Quando você chega em um lugar, não importa onde, não importa que você está chegando no trabalho ou no cinema, você nunca chega sozinho. Você sempre chega acompanhado com um anjo de Deus. Tem luz de Deus entrando naquele lugar. Por isso nós incomodamos. Por isso nós atrapalhamos, né? Eu já ouvi testemunho de uma pessoa desviada. Uma pessoa desviada foi convidada para ir num terreiro, e chegou lá no terreiro, o cara estava desviado, hein? Não estava firme com Jesus, não. Chegou lá no terreiro, os caras fazendo aqueles rituais, e a entidade não incorporava de jeito nenhum, e aí chegaram à conclusão que o camarada, a presença dele ali estava atrapalhando. O cara estava desviado. Tu imagina um crente em comunhão com Jesus? Tu imagina? Não é nenhuma novidade para nós, sabemos que iremos enfrentar lutas em nossa jornada ministerial. Entretanto, tem algo novo que temos visto, que são pessoas sobrecarregadas, oprimidas, enquanto fazem a obra de Deus. A gente tem visto um número cada vez maior de pessoas. Eu estou com um peso muito grande, estou com uma carga muito grande, eu estou pensando de entregar, estou pensando de não trabalhar mais, estou pensando de não liderar mais célula, estou pensando em dar um tempo, tirar umas férias espirituais. É interessante o número de pessoas
cada vez mais oprimidas, sobrecarregadas e colocando na conta da obra de Deus, né? Esse peso, essa luta, esse negócio cansativo, esse negócio ruim, que mais parece um capeta do que um encargo ministerial. Está crescendo esse número, a quantidade de pessoas que justificam não quererem mais trabalhar, cooperar com as coisas de Deus por conta disso. A Bíblia diz que após os apóstolos terem sido humilhados, se alegraram por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Atos 5:41. Eles se alegraram porque eles foram humilhados, eles foram discriminados, eles foram, insultados por causa do nome, e eles ficaram alegres. Olha que coisa boa, que coisa maravilhosa, nós estamos passando isso por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho. Jesus disse que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então, irmãos, que peso excessivo é esse que algumas pessoas estão carregando? Já que o jugo de Jesus é suave, e o fardo que Jesus coloca para nós carregarmos é um fardo leve. Então, que peso excessivo é esse que as pessoas estão carregando? Quais são os pesos que nós precisamos liberar da nossa vida, irmão? Se você está sobrecarregado, se você está oprimido, tem alguma coisa que você precisa liberar. E normalmente não é o comissionamento, não é aquilo que Deus te chamou para fazer, não é aquilo que a igreja confiou para você fazer. Tem algo que está te sobrecarregando, tem algo que está te oprimindo e que precisa ser liberado. Que tipo de coisas nós precisamos liberar? Primeira coisa que eu e você precisamos liberar da nossa vida são os erros e pecados que cometemos no passado. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tem gente que ainda está carregando um fardo de algo que fez errado lá atrás. Há 3 anos atrás, cometeu um pecado, pediu perdão ao Senhor, abandonou o pecado e continua carregando o peso da culpa de algo que fez. O peso de um pecado que você não se permitiu se sentir perdoado, ele te oprime. Ele interfere na comunhão que você tem com Deus, na tua intimidade com Deus, porque você não se sente digno de entrar num nível mais profundo de intimidade, de relacionamento com Deus, por causa de uma culpa, que muitas vezes Jesus já perdoou você. Se você confessou, se você se arrependeu, se você abandonou esse pecado, Jesus perdoou você. Mas tem muita gente querendo carregar o peso dessa culpa. Eu errei, eu não me perdoo. Eu não devia ter feito, mas fez. E daí? O que você vai fazer? Vai ficar se martirizando pro resto da vida por causa de um pecado que você cometeu, de um erro que você cometeu? Ou você vai deixar o sangue de Jesus te purificar de todo pecado e vai acreditar no que a palavra diz, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e vai seguir a vida? Amém? Se você está aí e está recebendo essa palavra, diga glória a Deus. Segundo peso que você precisa liberar são os pecados habituais que você ainda não conseguiu vencer. Tem coisa do passado que Jesus já te perdoou, mas tem coisas que está fazendo parte da tua vida hoje, do cotidiano. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis, para que seja curado, né? Coisas que nós não conseguimos nos libertar ou abrir mão, nos desvencilhar sozinho, eu e Deus, você e Deus, você vai precisar de ajuda. Eu estou falando um princípio espiritual. Você não tem que chegar para um irmão e confessar tudo quanto é pecado que você cometeu, né? Até porque você vai precisar de alguém online,
né? Para você falar, pô, eu fui meio grosseiro agora com a minha esposa. Ó, eu estava na rua agora e tratei mal não sei o quê. É claro que a gente espera que cada vez menos esse tipo de coisa aconteça na nossa vida, cada vez mais nós nos pareçamos com Jesus, mas existem coisas que a gente consegue lidar sozinho, que a gente erra, a gente pede perdão a Deus e não faz mais. Então você não precisa confessar pecado para um irmão, para um líder, para uma pessoa mais madura, para ser perdoado, porque o Senhor perdoa. Você tem que confessar pecados a Deus. Você confessa seu pecado diretamente a Jesus e Ele te perdoa. Mas existem situações na nossa vida que nós não conseguimos vencer. Nós já pedimos perdão a Deus, nós já confessamos ao Senhor e continuamos caindo no mesmo erro, fazendo uma mesma coisa, repetindo o mesmo pecado. E a gente chora, pede perdão, mas volta a fazer a mesma coisa. Aí Tiago diz, você precisa confessar o teu pecado, a tua culpa para o teu irmão, para você ser curado. Porque o irmão, quando ouvir a sua confissão, a pessoa que você confia, madura, ele vai orar por você, e o princípio da palavra de Deus vai te libertar, vai te trazer libertação, e você vai se ver livre desse peso. Tem pessoas que não estão conseguindo fazer a obra de Deus, porque não estão conseguindo vencer o pecado, estão tendo uma convivência pacífica com pecados habituais, e aí, irmão, o pecado separa. Você vai orar, não consegue fluir, né? Você vai ministrar, não tem unção, né? E aí aquilo que você faz vai se tornando pesado demais, cansativo demais. E aí o que você pensa que é a solução? Não, o problema não é o pecado, o problema é o negócio que eu estou fazendo. Não, o problema é o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Segunda coisa que precisamos nos livrar são os pecados habituais que você ainda não conseguiu vencer. Terceira coisa, né? E antes da terceira coisa, para de caminhar sozinho. Você precisa compartilhar a sua luta e receber oração para ser curado. Não caminha sozinho não, né? Pede ajuda, recebe oração, preste conta. Uma pessoa que tem dificuldade em alguma área e não consegue vencer, arrume alguém para você prestar conta. Fala, olha, essa semana eu tive essa dificuldade, e aí a pessoa vai perguntar, e como é que foi essa semana, essa outra semana? Aí você vai falando, essa semana foi tranquilo, graças a Deus. E aí a tua preocupação na prestação de conta vai fazer com que você esteja mais vigilante. Isso é uma bênção, irmãos. Amém? Terceiro peso que você precisa liberar é aquele peso: não queira ser Deus na vida de ninguém. Viu? Não queira ser Deus na vida de ninguém. Às vezes a gente vê alguns líderes querendo ser Deus na vida das pessoas. Por quê? As pessoas têm problemas. Todos nós temos problemas. Agora tu imagina se o líder, além de dar conta dos seus próprios problemas, ele seja responsável em resolver com o problema de todos os seus liderados. Eu já tinha pedido as contas há muito tempo. Não tem como. Não queira ser Deus na vida das pessoas. Numa igreja como essa, numa célula, existem múltiplos problemas, variedade de problemas. É um irmão que está desempregado, é outro irmão que está com problema de doença, é outro irmão que está com problema no casamento, é outro irmão que está com problema no filho. Você não é Deus. A tua função, o teu chamado é para sinalizar o caminho da busca, da intimidade, porque quem resolve os nossos problemas é Deus. É Ele quem sara as nossas enfermidades, Ele que é o Deus da nossa provisão, Ele é o Deus que abre porta quando não tem porta, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta. Então, quando o líder começa a querer ser Deus na vida das pessoas, e aí ele quer envolver mais pessoas, né? Olha, eu tenho um irmão lá na célula que a prestação do carro dele já venceu, já é a terceira vencida, e pode ser que ele vai perder o carro, e não sei o que, e já querendo envolver mais pessoas na solução do problema, né? Nem o governo federal faz isso, irmãos. O governo federal tem dinheiro. Tem coisas que só Deus vai poder resolver na vida de uma pessoa. Nós não vamos deixar ninguém passar fome. Não tem o que comer, nós vamos
doar, vamos dividir o que a gente tem em casa, ninguém vai passar fome. Mas a pessoa tiver como pagar a prestação do carro, não tiver como botar a gasolina, vai deixar o carro parado, vai vender o carro. E tem líder querendo ser Deus na vida das pessoas, trazendo peso para a sua vida que nós não orientamos, não ensinamos dessa maneira. A palavra não ensina dessa maneira. Você está entendendo, irmão? E aí começa a trazer tanto peso para ele que ele já não consegue ser um canal de Deus, não consegue fluir, já não consegue ser usado por Deus, porque está sendo oprimido, está sendo sobrecarregado. Porque ao invés de orar e confiar no Senhor, e outra coisa, não é orar sofrendo não, irmão. Não é orar sofrendo não, você vai até chorar pela dor da pessoa, chorar com os que choram, mas você vai chorar e vai depositar tudo aos pés do Senhor, não vai ficar contigo, aquele problema, sem conseguir dormir. Como é que vai ser amanhã? Amanhã é o dia que o irmão tem que pagar aquela conta. Senhor, Senhor. Não, você não vai fazer isso nem com os teus problemas, que dirá com os problemas dos outros. Você vai descansar no Senhor, confiar que o Senhor tem uma solução. Amém, irmãos? Nós temos um limite, você não tem que dar conta do desemprego, da doença, das crises do seu discípulo. Você precisa ser um instrumento para levá-lo a confiar em Deus e esperar de Deus a sua resposta. Você pode até ajudar a levar a carga do seu irmão, mas em hipótese alguma, tome ela para você. Quarto peso que você tem que liberar: aprenda a lidar com aqueles que não querem. Às vezes o líder se desgasta demais com pessoas que não querem. Existem aquelas pessoas que querem, mas não conseguem, e existem aquelas pessoas que não querem. E aí o líder fica insistindo, querendo mais do que a própria pessoa. Você já viu quando uma pessoa, a gente quer mais ajudar a pessoa do que a pessoa quer ser ajudada? Você já viu isso? A pessoa, por exemplo, está com uma crise no casamento. Aí tem um encontro de casais na igreja com a ministração para casais. Aí tu vem todo mundo e o cara não vem. Aí tem um congresso de casais. Aí tu vai, todo mundo vai, o cara não vai. E não é porque tá duro não, porque aí depois você vê o cara fazendo outras coisas em outros lugares. Às vezes a gente quer mais ver Deus agindo na vida da pessoa do que a própria pessoa. A gente quer ver mais Deus trabalhando na vida da pessoa do que ela própria. A gente precisa ter sabedoria e discernimento para entender e respeitar o desejo da pessoa. Nós vamos orar por ela, nós vamos encorajá-la, mas nós vamos respeitar. Tem um limite. Tem até um ponto que você pode ir, a partir dali já é invasão, né? Nem terapia. Vocês sabiam que para fazer uma terapia, o paciente tem que querer fazer aquela terapia? Se os pais, o cônjuge, obriga a pessoa a ir, aquela terapia torna-se uma terapia ineficiente, não serve para nada. Porque o primeiro ponto para que uma terapia, um trabalho terapêutico tenha algum tipo de êxito, é o desejo do paciente de querer se submeter àquele processo terapêutico. E aí a gente assume a liderança e a gente começa a gastar muita energia, às vezes com pessoas que não querem. Nós não vamos abrir mão de ninguém, amém? Vocês estão me ouvindo aí? Está tudo tranquilo? Amém? Glória a Deus. Nós não vamos abrir mão de ninguém, mas nós vamos aprender a respeitar a vontade da pessoa, né? Se a pessoa não quer, você mantém ela sobre teu foco, teu olhar, mas deixa ela em paz, deixa ela quieta, deixa ela tranquila. Tiver uma oportunidade, você chega de novo, mas não fica gastando toda a tua energia, uma energia que poderia ser direcionada para ganhar pessoas para Jesus, para cuidar dos novos que estão chegando. Você já viu uma célula cheia de gente nova? Como é que é, irmão? É coisa linda, uma célula cheia de gente nova, porque as pessoas querem, elas não conhecem, elas querem aprender, elas querem conviver, elas querem experimentar. O coração está aberto,
É uma maravilha, o líder fica igual pinto no lixo, de tão feliz que ele fica, né? E aí, irmãos, esse peso de querer dar conta da vida do outro, dar conta no sentido de fazer por ele aquilo que ele não quer, né? É diferente quando a pessoa quer e tem tanta dificuldade, irmãos. A gente vê pessoas assim, às vezes a pessoa quer, mas ela está lutando tanto, mas não consegue vencer. Mas ela quer muito, ela quer ajuda, ela chora, ela pede, olha, não me abandona, por favor. Irmão, com uma pessoa dessa a gente vai até o final, a gente não abre mão, a gente jejua com ela, a gente ora, a gente busca, a gente paga o preço junto com uma pessoa assim. Agora, com quem não quer, a gente precisa aprender que nem Deus impõe a sua vontade na vida de uma pessoa. Deus, ele é o criador do livre-arbítrio. Amém? Tira esse peso da sua vida. Amém? Não estou falando para descartar ninguém. É você ter sabedoria para trabalhar e aplicar mais energia com as pessoas que querem. E de vez em quando você volta nessa pessoa, mas dá a sua maior força para aqueles que querem crescer, que querem ser usadas por Deus. Quinto lugar, esqueça-se do que ficou para trás. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tanto coisas boas como coisas ruins do passado tem que ficar para trás, né? Tem pessoas que estão presas no passado, estão presas na experiência lá da outra igreja que ela foi membro há 10 anos atrás, e aí o líder fez uma coisa com ela que ela ficou decepcionada, e de lá para cá ela tomou a decisão que nunca mais vai fazer nada na igreja. 10 anos depois ela continua com a mesma postura, está presa no passado, não progrediu, não avançou, não perdoou, está doente, está ferida. E tem pessoas que ficam presas em coisas boas. Já viu pessoas presas em coisas boas? Ela se converteu, e aí quando ela se converteu, o coração é outro, né, irmão? Primeiro amor. Então a ótica dela em relação à experiência dela com a igreja é diferente. O olhar dela é um olhar de quem está começando, está cheio de amor. É alguém que ama Jesus, é alguém que faz tudo por Jesus. Então não é tanto o contexto e o que ela viveu, mas como era o coração dela. Só que ela não entende isso. E aí o que acontece? 15 anos depois ela fica naquela nostalgia. A gente evangelizava, a gente ia para o hospital, a gente ia para não sei onde, e a gente cantava, tinha um conjunto, e a gente cantava aquele conjunto como era lindo. Muita gente ganhava gente para Jesus e não sei o que. Que maravilha. Mas nunca mais foi a mesma coisa, nunca mais. Aí fica com aquela nostalgia. Tem alguns que ficam tão tomados por essa nostalgia que pensam que se voltarem lá para aquele lugar, naquela igreja, né, vai viver tudo de novo. E não vai, é mentira. As coisas passaram, o tempo passou, as pessoas mudaram, você mudou. Nem você ia fluir mais daquele jeito se você encontrasse todas as pessoas fazendo as mesmas coisas do jeito que faziam naquela época. Nem você ia fluir daquele jeito, porque as coisas mudaram, avançaram, a nuvem progrediu. E aí tem gente que está preso naquela experiência boa lá de trás. Paulo diz: esquecendo das coisas que para trás ficam. Tem coisa nova para acontecer, irmão. Tem coisa nova, tem coisas melhores que vão acontecer nesses dias. Deus vai fazer coisas maiores e melhores no nosso meio, na nossa vida. Eu já tive experiências maravilhosas com Jesus, mas eu nem sonho, nem posso imaginar que minhas experiências sejam essas que eu já tive. A minha expectativa são de experiências novas, de coisas melhores, de coisas maiores. Amém? A gente precisa liberar esse peso das experiências. Você precisa perdoar quem te ofendeu, quem te magoou. Se algum líder te maltratou, perdoa. Perdoar é bíblico, perdoar é um mandamento, perdoar é um princípio, perdoar é uma ordem. Nós não temos essa hipótese de ficar prendendo alguém no nosso coração. Quando prendemos alguém em nosso coração, o maior prejudicado somos nós.
Porque quem não perdoa é como se estivesse bebendo veneno, desejando que o outro morra. Perdoa, libera, deixa o que ficou para trás, né? Se a experiência foi boa, que ela sirva para te adicionar informações para as novas experiências que virão, mas esqueça que ficou para trás. Amém? Sexto peso, o peso de se sentir responsável pelos resultados. Isso é um problema, principalmente quando a gente trabalha com célula e a gente fala muito sobre crescimento, multiplicação, ganhar vidas, cuidar das vidas, né? Todo trabalho que é feito, ele é medido pelos resultados, né? Como a gente vai avaliar se um trabalho está crescendo ou se está se desenvolvendo ou não? Pelos resultados. Novos líderes estão sendo formados, mais pessoas estão se convertendo. Está havendo um crescimento, está havendo uma multiplicação. É claro que quando nós trabalhamos com os números, com as metas, a gente consegue fazer uma avaliação do resultado do nosso trabalho, porque ninguém trabalha esperando que não vai dar em nada. Eu estou trabalhando aqui, orando, jejuando, a gente faz evento de colheita, mas a gente não tem intenção de batizar de ninguém, não. É só para glorificar Jesus, né? Ninguém faz isso, irmão. E se fizesse isso, seria um doido, né? Isso não existe. Mas o que acontece? A gente precisa entender que a nossa semeadura, aquilo que nós fazemos, a nossa cooperação, o nosso investimento, ele deve ser feito sempre o melhor. Ele deve ser feito com planejamento, com metas, né? O que eu quero alcançar esse ano? Naquilo que eu estou fazendo, não, eu quero alcançar esse ano. Vamos supor que eu trabalho no Ministério Infantil, eu trabalho lá com os pequenininhos. Eu quero que os pequenininhos ali, quando eles sejam ministrados, eles aprendam determinado conteúdo e sejam muito tocados pela vida de Deus. Por isso eu estou me preparando, estou jejuando, estou orando, estou buscando a Deus. Quando eles entram naquele ambiente ali, tem uma atmosfera de Deus para ministrar na vida deles. O que eu quero? Que eles permaneçam fiéis, cresçam com a semente da palavra. Então eu começo a ter metas. Estou dando um exemplo aqui, né? Eu não tenho a menor noção quais são as metas pedagógicas lá das crianças, não tenho a menor noção. Estou só chutando, né? Naquilo que nós fazemos para o Senhor, nós temos que ter metas. Na nossa vida pessoal, na nossa vida como homens e mulheres de Deus, nós temos que ter metas. Qual é a tua meta? Não, eu leio 3 versículos por semana. Estou exagerando, irmão. A minha meta é continuar lendo esses 3 versículos por semana até Jesus voltar. Pô, está repreendido em nome de Jesus. Você tem que estabelecer metas de crescimento. Se eu leio 3, eu quero passar a ler 4. Se eu leio 4, quero passar a ler 10. Se eu leio 10, quero passar a ler um capítulo. Memorizar um versículo, pelo menos, por semana. Eu tenho que ter metas de crescimento. Metas que vão direcionar o meu empenho, o meu esforço. Paulo diz, eu corro não sem meta. O problema é que para algumas pessoas as metas se tornam um peso na vida dela. Ao invés de se tornar um alvo a ser atingido através de um trabalho direcionado, organizado, dedicado, aquela meta se torna um peso, uma opressão, né? Se torna quase um capeta na vida da pessoa, um encosto. Vou repreender esse encosto das metas, né? Isso é um problema. A Bíblia nos ensina que nós devemos pregar o Evangelho, mas quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A Bíblia também fala que um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Existem muitas coisas que nós fazemos que nós não conseguimos mensurar o resultado, porque nós trabalhamos com coisas subjetivas, no ensino, na administração, no cuidado que a gente muitas vezes tem com uma vida. Muitas vezes a gente não vê o resultado, parece até que não está dando certo. Eu contei um tempo atrás que veio um rapaz aqui, que foi meu discípulo quando eu era líder de jovens. Ele era da minha célula, eu tinha uma célula de jovens também, ele era da minha célula, e ele foi ganho para Jesus, e eu consolidei, cuidei dele dos primeiros passos, ensinei
a palavra, os princípios mais elementares, ali na consolidação, e caminhei um tempo, e a impressão que eu tive é que não deu certo. O cara desapareceu, saiu da igreja, foi para não sei aonde, não sei o quê. Passaram-se muitos anos, a gente ainda estava ali na igreja lá atrás ainda, num espaçozinho lá atrás. Ele descobriu aqui, veio num dia de semana, me procurou, eu estava aqui, e veio falar comigo: pastor, eu estou um tempão te procurando, querendo te achar. E aí eu encontrei com não sei quem que falou que você estava aqui pastoreando uma igreja. Eu vim aqui, eu vim aqui para te agradecer por tudo que você fez por mim, tudo que ministrou na minha vida. Hoje eu estou casado, hoje eu faço parte da liderança lá da minha igreja, e tem isso e aquilo outro. E começou a testemunhar. Na minha cabeça não tinha dado em nada, mas o crescimento que Deus deu, eu não tinha ciência e poderia nunca vir a ter ciência, né, daquele crescimento, mas houve um crescimento. Amém, irmãos? Então nós precisamos nos preocupar, sim, trabalhar planejado, organizado, com metas, mas entender que quem dá o crescimento é o Senhor. Considerações finais. Servir ao Senhor é um grande privilégio e tem um custo muito elevado. Somos chamados para abrir mão da nossa própria vida em prol do reino de Deus, desafiados a não sair da cruz, mortificando diariamente a nossa própria vontade. Tudo o que fazemos para o nosso Senhor, ainda que soframos perseguições ou tribulações, deve gerar em nós alegria, acompanhado da paz que excede todo entendimento. Se você está carregando um fardo pesado demais enquanto serve ao Senhor, não se engane, pois não foi Jesus nem a sua igreja que colocaram tal fardo em você. Não jogue fora o serviço, o ministério, como muitos fazem por aí. Joga fora o fardo. E lembre-se do que Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Quero orar por você.